Olá, nesse momento eu quero tratar de um assunto delicadíssimo, um assunto sobre a tentação de Jesus. Quando olhamos para o texto sobre a tentação de Jesus, nós às vezes não temos a grande mínima da ideia de que esse mesmo texto e diversas passagens onde nós vemos Jesus lidando com o sofrimento e o drama humano, nós não imaginamos, às vezes, que houve grandes debates, grandes assuntos. São assuntos que marcam até hoje, que desperta até mesmo certas visões tortuosas de quem de fato era Jesus. E eu quero falar sobre a tentação de Jesus. E eu quero falar, Jesus poderia ser realmente ter passado essa tentação e ter pecado? É o que nós vamos tentar responder neste momento. Primeiro nós temos que entender o texto. O texto fala, em primeira mão, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo tentador, que é o diabo. Em primeira mão nós vemos que aqui não é um teatro, aqui não é. O texto não trata de um teatro. No começo aqui, do iniciar do ministério de Jesus, nós vemos que Jesus é confirmado, que a parte messiânica de Jesus é confirmada pelo Espírito, conforme estava descrito pelo profeta Isaías no capítulo 61. Aí nós vemos Jesus sendo guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E aqui nós vemos já parte da resposta. Como que Jesus fosse ser tentado se ele não tinha possibilidade nenhuma de pecar? Ele não tinha possibilidade de pecar se o próprio Espírito está levando ele para ser tentado. A palavra tentado é ser provado. Aí nós temos a questão que muita gente fala, não, mas foi o diabo que pensou que poderia derrubá-lo. Mas foi o Espírito que levou para ele ser tentado. Aí temos uma visão que a Bíblia não fala, que é o diabo pensando que derrubaria Jesus, e nós temos a descrição que a Bíblia nos dá. Foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E já fala que é para quem? Quem vai tentar Jesus? Ele mesmo? Não, porque Jesus está na natureza perfeita. Jesus está no papel do novo Adão. Jesus está na posição. Adão teve a escolha de pecar? Teve. Adão teve a escolha de não pecar? Teve. Qual dessas Adão escolheu? E qual dessa agora o segundo Adão escolhe? Se o primeiro Adão escolheu pecar, o segundo Adão escolhe não pecar. Vamos para o texto. Que diz assim, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, o tentador se achegou até ele. Na fragilidade da fome, o tentador chega até ele teve fome. Aí diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, em pães. Primeiro, o diabo quer tentar Jesus utilizar a sua parte divina. E na posição de homem, 100% homem, não é 50%. Jesus não estava 50% homem nem 50% Deus, divino. Jesus estava 100% Deus e 100% homem. Mas, porém, na parte divina, Jesus não utiliza dos seus atributos. Jesus não utiliza dos seus atributos como Deus. Ele não reivindica, e o próprio apóstolo Paulo nos descreve isso explicando, dizendo que ele, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, ou seja, não utilizou dos seus atributos divinos, mas se sujeitou à posição messiânica que ele veio ser. Ele veio cumprir o propósito, ele assumiu o propósito, e esse propósito não poderia ser desviado pelo mérito, pela sua parte divina de dizer, não, vou assumir aqui a minha posição de Deus e vou fazer do que eu quero. E o diabo tenta ele na posição divina, por incrível que pareça. Observe o texto. Ele diz, manda. Essa palavra manda é a mesma palavra que ele usa, é a palavra criadora dele. É a palavra onde ele diz o haja. E acontece. É trazer à existência aquilo que não existe. É transformar coisas que não têm um significado em algo que tem significado.
É a mesmo haja que ele usa em Gênesis, haja luz e houve luz. Então, para nós entendermos, nós temos que compreender que depois ele se achega e diz. Aí ele, nessas palavras, Jesus responde baseado nas Escrituras. Não só de pão viverá o homem. Jesus, como homem, assume viver pela palavra do lado, pela palavra que foi estabelecida, pela palavra que ele deveria cumprir, pela palavra que foi dado a ele para que a vida humana fosse resgatada e tivesse vida. Então ele está dando um ensino, ao mesmo tempo sendo tentado, ele está dando um ensino que não de pão vive o homem, mas a palavra de Deus é que dá vida ao homem. Não foi o caso do Adão. A palavra de Deus não trouxe vida. Adão não via na palavra de Deus a vida, mas viu na ideia de ser semelhante, síndrome de poder, de ter vida, e acabou não tendo vida. Aí nós vemos mais que o diabo vai levando em localidades. Essa tentação vai se modificando em localidades e características diferentes. Aí nós vemos o diabo tentando ele também com a palavra, dizendo: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito ao teu respeito, dará ordem. Então, o diabo queria instigar agora Jesus. Tá bom, você não quer usar o seu lado divino? Está na posição humana? Agora eu vou te tentar como? Lança daí. Tem promessas a teu respeito. Tem promessa. Reivindica essas promessas. Sabe que momentos no meio evangélico as pessoas estão toda hora jogando Deus na parede, como se Deus não soubesse, como Deus estivesse oculto, se ocultasse, como se Deus se escondesse dos dramas humanos? Jesus aqui está sendo tentado a reivindicar, a dizer assim: eu tenho direitos, eu vou me lançar daqui provando que essas palavras se cumprirão ao meu respeito. Mas sabe o que Jesus interpreta? Interpreta isso como uma tentação a Deus. Como reivindicar, eu reivindico essa palavra porque ela está ao meu favor, ela tem que se cumprir na minha vida. Eu estou tentando a Deus. Não estou cumprindo os propósitos de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre na medida da história, cada momento que eu vou passando na minha vida, as palavras, os cumprimentos, os propósitos de Deus vão cumprindo gratuitamente, vai cobrindo a minha vida, vai fazendo parte do currículo da minha vida. Eu não posso querer apressar. Então, o diabo queria tentar Jesus nessa questão. Aí depois nós vemos ele novamente, leva no alto monte e oferece o brilho, o resplendor, os poderes humanos, os poderes. Aí Jesus diz: vai, e esses poderes ele aceita. Ele agora não prestaria adoração como homem a Deus, mas acabarei adorando ao diabo. Aí Jesus nos diz que somente a Deus podemos e devemos adorar. Aí nós vamos agora. Jesus tinha a possibilidade de pecar? Há uma centena de irmãos que diz que não, porque ele era santo, ele era perfeito e como Deus jamais pecaria. Mas nós vemos que ele assume toda a postura humana aqui. Ele assume toda a condição humana. Aí nós vemos na própria Bíblia o Evangelho de Lucas nos descrevendo que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele tinha o poder do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Nós vemos também Jesus vivendo toda a sua vida terrena pelo Espírito. Foi conhecido pelo Espírito, batizado pelo Espírito, provado pelo Espírito, recebeu poder para o seu ministério pelo Espírito Santo, foi celebrado pelo Espírito, é, e ele fez a grande obra, tanto descrito nos Evangelhos, pelo poder do Espírito, assumindo a posição que ele veio assumir, como Messias, como homem e como Deus. Mas, como Deus, não usou de usurpação se utilizar dos atributos que era dele, mas assumiu a posição de servo. E o servo se sujeita, e o servo enfrentou e sofreu e sentiu os dramas. E tentação, aqui nós vemos Jesus sentindo o drama. Jesus não estava num teatro, o diabo agindo num papel e ele no outro. Era uma realidade. Jesus poderia pecar? Tinha possibilidade? Tinha, porque ele foi tentado, realmente foi uma tentação. Mas ele lutou e optou
por não pecar. Não porque ele era Deus, mas porque ele optou pelo seu lado humano, não porque ele não seja Deus também, mas porque ele optou pela natureza que ele estava enfrentando o pecado, que é a natureza humana, de não pecar. E ele venceu a tentação. Então a grande lição é que em Jesus nós temos o grande modelo de mesmo que nós vamos morrer, mas que nós vamos morrer enfrentando tudo em Cristo Jesus, porque em Cristo está a nossa vitória. Amém. Que Deus o abençoe. Amém.